ela consente, né? Exatamente. Tá, eu vou tentar de vez em quando dar uma olhada no chat, mas se vocês puderem me avisar, quem tá com fone aí, se tiver alguma pergunta, aí acho que é mais fácil. Tá, é meio estranho, né, fazer essas apresentações que não tem ninguém ao vivo, mas vamos lá. A ideia disso daqui surgiu durante uma disciplina que eu estava fazendo agora esse semestre sobre medida e integração. Eu não fiz esse trabalho sozinha, tá? Quem participou também foi o Kaique. Alguns de vocês conhecem, outros não. O Kaique e o Luiz. Os dois fizeram a graduação comigo, a gente estava fazendo essa matéria juntos. Tinha a possibilidade de fazer um trabalho que envolvesse medida e integração, e aí a gente falou, vamos tentar achar alguma coisa que usasse feixes. A gente achou uma tese, acho que é de 2007, depois eu mostro para vocês direitinho, que usava feixes para tentar generalizar a noção de medida e de integração, e então essa apresentação vai ser sobre isso. Então, eu vou falar um pouco aqui da estrutura da apresentação, né? Primeiro eu vou dar algumas preliminares, falar um pouco sobre feixes, falar um pouco sobre alguns exemplos de feixes que se usa nesse trabalho, objeto número natural, algumas coisas sobre a lógica interna do tópico, mas vai ser meio rápido, é só para dar uma ideia mesmo. Aí depois eu vou falar sobre medida, vou recordar ou apresentar para quem não conhece a noção de medida para sigmas álgebras, e depois vou definir então a medida sobre locais. Aí vai ter depois disso uma construção complicada usando feixes que eu vou realmente só dar uma ideia, porque mesmo no trabalho que eu entreguei para o professor da disciplina, a gente não explicou muito bem o que estava acontecendo, que envolvia muita coisa de feixe, pouca coisa de medida, bem, a matéria era sobre medida. E esses feixes são usados no fim para a gente conseguir definir integração. E aí, na quinta parte, tem 3 perguntas lá, 3 possibilidades de pesquisas futuras que a gente pensou fazendo o trabalho. E aí vocês também podem se interessar, se vocês quiserem continuar. E também na própria tese que a gente seguiu, depois tem outras possibilidades de pesquisas futuras também, que eu acho que ninguém continuou pesquisando sobre isso. Então, a primeira coisa que eu vou recordar aqui, sem dar muitos detalhes, é meio que noção de feixe eu estou usando, né? Então, basicamente, se a gente tiver um funtor de uma categoria, aqui eu estou fazendo um funtor covariante, eu estou partindo da categoria oposta para 7, isso vai ser um feixe com relação ao crivo se a gente tiver um diagrama de equalizador aqui. Eu não vou explicar o que essas flechas estão fazendo, é só para vocês saberem que é partindo dessa noção que eu quero falar o que é feixe. Intuitivamente é um pouco aquela ideia de colar, né, informações e ver que a colagem ela é única. Se tentar usar uma linguagem um pouco mais formal, é colagem de famílias compatíveis. Então, é um pouco essa noção de feixe que a gente está pensando. Aqui vai um exemplo importante. Não vou falar sobre exemplos que são mais comuns, que normalmente o pessoal fala o feixe das funções contínuas, né? Aqui aparecem exemplos de feixes sobre medidas. Então, já recordando uma noção que aparece em teoria da medida, se você tem um conjunto X e você tem um subconjunto das partes de Xm, a gente vai dizer que M é uma sigma álgebra se ele for fechado por união enumerável e pela diferença, e se o próprio X estiver em M. Aí, como é que funciona esse exemplo? Se a gente pegar um espaço mensurável, que vai ser essa tripla, né, formada pelo X, pela sigma álgebra e por uma medida μ, que depois eu vou definir melhor o que é a medida sobre sigmas álgebras, mas aí eu já estou apresentando aqui que seria um espaço mensurável. A gente toma os subconjuntos mensuráveis de X, isso vai formar um poset. Essa referência que eu estou colocando aqui é se eu não me engano, é do Cursor volume 2. Bem, depois eu vejo lá no fim quais são as referências.
Então, aí você pode enxergar o POSSET como uma categoria. A gente acaba normalmente denotando essa categoria pela própria sigma álgebra M. Então, os objetos seriam elementos de M, teria uma relação de ordem que induz morfismos entre os objetos. E aí, pensando nessa categoria, você consegue associar o que chamam uma pré-topologia de Grothendieck. Intuitivamente, o que seria uma pré-topologia? Eu estou pensando em qualquer coisa que dê alguma noção de cobertura para essa categoria. E as coberturas vão ser com famílias contáveis de inclusões, que eu estou colocando aqui nesse conjunto, né? Alguma coisa BI que vai para B. E eu quero que o conjunto, quando eu pego B e tiro as uniões, isso vai ter medida zero, né? Medida zero quer dizer que quando eu avaliar esse B menos as uniões, isso vai me dar zero. Quando eu avaliar em mim. E aí vai ter algum lugar que vai garantir para a gente que com essa pré-topologia você consegue obter uma categoria de feixe sobre as medidas dessa sigma álgebra. Isso é um exemplo de feixe que aparece no decorrer do trabalho. Um outro exemplo que aparece é um que vai ser depois denotado exatamente como feixes, tá, do M, só para esclarecer um pouco aqui, esses feixes são sobre a medida. Os outros são os feixes sobre a sigma álgebra. Na verdade, você não precisa ser exatamente sobre a sigma álgebra. O que eu estou enunciando aqui é que se você tiver um conjunto fechado por uniões enumeráveis, está digitado errado aqui, e ele for munido com a coleção de todas as uniões enumeráveis que cobrem o próprio A, isso vai formar uma topologia de Grothendieck. Tem como você relacionar, para quem não sabe, topologias de Grothendieck com pré-topologias de Grothendieck, mas eu não quero falar sobre isso agora, vocês podem entender tudo com alguma noção de cobertura. Essa topologia de Grothendieck ela é conhecida como topologia enumerável, ou sigma topologia. E bem, como eu comentei anteriormente, as sigmas álgebras, elas são fechadas por uniões enumeráveis, então você consegue induzir sobre as sigmas álgebras essa topologia enumerável, e usando ela a gente define um feixe sobre a sigma álgebra. Bem, eu posso estar falando besteira, na verdade, aqui. Essa definição de fato existe. O que pode ser besteira é que talvez a notação que ele usa de feixe sobre M não seja exatamente isso que eu estou colocando aqui. O que ele usa, eu digo, o que se usa na tese, porque em momento algum ele diz exatamente o que é esse feixe sobre M. Eu tive que pesquisar um pouco, ele falava em algum momento sobre uma topologia numerável que ele nunca definiu, e aí eu fui procurando em outras fontes o que as pessoas chamavam de topologia numerável, e essa foi a única coisa que fazia minimamente sentido. Não sei se, de repente, alguém tem mais experiência com isso e se quiser corrigir, pode ficar à vontade também. Essa foi meio que as preliminares sobre feixes. Tá tudo bem até aqui? Razoavelmente bem? Bem, vou continuar falando um pouco sobre a lógica interna do topos, né? Então, eu falei que é feixe, esse feixe, o que eu comentei, na verdade, são coisas que chamariam de topos de Grothendieck, e aí você pode generalizar topos de Grothendieck um pouco mais para conseguir topos elementares. Topos elementares, a definição seria uma categoria que possui todos os limites finitos, possui classificador de subobjeto e é cartesianamente fechada. Eu sei que algumas pessoas não sabem exatamente o que é isso, mas é uma categoria que normalmente as pessoas gostam de falar que internamente a lógica que rege o topos ela é intuicionista e faz você conseguir parecer muitas vezes que você está trabalhando como se fosse a categoria dos conjuntos. Isso facilitaria algumas contas. Então, eu só quero passar... Só que aqui, nesse contexto, o que eu quero dizer vai ser trabalhar com a lógica
do topos pode ser muito complicado fazer contas com topos, especificamente. Eu vou mostrar alguns exemplos. Então, por que é muito útil usar a lógica interna? Sem entrar em muitos detalhes de como que a gente está fazendo isso, mas de meio que convencer vocês de por que é importante, como é que facilita a nossa vida falar de lógica interna do topos. Muitas vezes as pessoas chamam isso de linguagem de Michel Benabou. Então, qual que é a ideia? Né? A gente pega um topo Z, atribui a ela uma linguagem, que muitas vezes se denotam por L de E. Nessa linguagem, a gente especifica o que são constantes e o que são variáveis, e com isso a gente usa recursivamente para poder definir o que são tipos, termos e fórmulas. Quando a gente sabe o que são tipos, termos e fórmulas, constantes e variáveis, a gente consegue fornecer uma interpretação para a linguagem, e essa interpretação a gente faz através de realizações do termos e tabelas verdades das fórmulas, que no fundo vão ser morfismos, essas coisas, e depois que a gente consegue interpretar, a gente também pode dizer quando uma fórmula é válida ou não. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais claros com isso, né? Eu vou fazer um exemplo, porque definir de fato a linguagem seriam uns 17 itens, se eu não me engano, depende um pouco de como você apresenta, então é meio longo, não vale muito a pena ficar fazendo. Mas eu vou falar então o que seria se você tem uma fórmula, por exemplo, do tipo tal igual a sigma, o que isso significa dentro de um topos. Então, se você tem essa fórmula, tá igual a sigma, vai ser definido que isso vai admitir como uma tabela verdade um morfismo desse tipo. Você tem aqui as realizações de tal, realização de sigma, e tem esse morfismo igual, dando os tipos de A. Eu estou achando aqui. Talvez tenha alguma erro de digitação aqui, mas não meio confuso. Enfim, esse igual de A vai ser um morfismo característico da diagonal, do morfismo diagonal. E a gente vai poder dizer que essa igualdade vai valer dentro do topos se a tabela verdade, que foi dada na linha de cima, coincide com o morfismo que está embaixo. É a última coisa que eu escrevi. Quando eu coloco, eu não sei se quando eu passo a mãozinha assim, vocês enxergam a mãozinha também? Dá para ver sim. Sim. Ah, beleza. Então, basicamente, falar que a tabela verdade coincide quer dizer que esse morfismo aqui vai coincidir com esse daqui. Então, para fazer um exemplo em cima desse exemplo, né, é um que eu sempre repito nas coisas, porque é aquela coisa de você escreve uma vez e aí você fica reaproveitando nas apresentações, né? Então, você tem essa fórmula de x é igual a x, sendo x de tipo x maiúsculo, né? São x minúsculos e um x maiúsculo aqui. Para ela ser válida em um topos, a tabela verdade, a gente tem como tabela verdade vai ser isso daqui, simplesmente aplicando a definição. Aqui, como o x é só de tipo x, né? Não são só 2x, aqui seriam nx. Então, aplicando a definição aqui, a tabela de verdade vai dar algo desse tipo. Algo que eu não comentei, né? Esse ômega é o que aparece na definição de classificador de subobjeto, para quem conhece. Se não, pode pensar bem isso só como um símbolo que não sabe exatamente o significado. A realização do termo x é simplesmente aqui a identidade do x. Então, quando a realização x vai ser a diagonal. E uma vez que o morfismo característico a gente está falando que eu já tinha mencionado, que a igualdade é justamente o morfismo característico da diagonal.
por definição de morfismo característico, eu sei que esse diagrama aqui é um pullback. Se ele é um pullback, em particular, ele comuta. Então, a nossa tabela verdade, de fato, vai coincidir com como você verifica que uma forma é válida. Então, dessa forma, eu sei que a fórmula x igual a x é válida dentro de um topos. Tudo isso, né, para dizer que provar coisas dentro de um topos é meio difícil, complicado, e que a gente gostaria que não fosse tão difícil assim. E é aqui que a gente entra com o modo padrão de operar, que é você finge que você está trabalhando num conjunto e você faz seus argumentos como se você não tivesse num topos, mas se você estivesse na categoria 7. Claro que você não pode fazer isso sempre, você tem que estar seguindo a lógica intuicionista para isso dar certo, vai ter um teorema que garante, e aí você vai de fato poder fingir que está num 7. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo desse trabalho da tese, é exatamente o que acontece durante a tese toda do cara. Então, ele só faz as coisas internamente, sem se preocupar muito com esse tipo de argumentação, de verificar usando tabela verdade, as coisas do tipo. Ele só finge que as coisas são um conjunto e dá tudo certo. Aqui eu vou introduzir para vocês a definição de objeto número natural para um topos. Então, se você pegar um topos com um objeto terminal, que eu vou denotar por um objeto número natural nesse topos vai ser uma tripla, que a gente costuma denotar por N, Z, S, onde N vai ser um objeto em E. Eu vou ter os morfismos Z e S, de tal forma que, se eu tiver qualquer outra tripla, vai existir um único morfismo 1 que vai fazer tanto o diagrama tanto o triângulo quanto o quadrado desse diagrama comutarem. Aí, bem, se o topos que você estivesse pegando fosse o 7, né? Para quem não sabe, 7 é um exemplo de topos. O objeto número natural vai dar exatamente os números naturais para gente. E aí, porque os números naturais, objetos números naturais aqui não tem um papel tão grande por si só, mas se você pensar um pouco que pode fingir que a gente está trabalhando com conjuntos, é legal porque você também consegue ter uma noção de objeto número racional. Você faz isso primeiro para os positivos, depois para os negativos, você consegue ter operações aritméticas básicas entre essas coisas. Do mesmo jeito que a gente costuma fazer um corte de Dedekind para números naturais, a gente vê num curso, sei lá, de análise real, você também poderia fazer alguma coisa análoga para topos. Isso é bem complicado, na verdade, eu acho, pelo menos, né? Eu não conheço muito dessas coisas, na verdade, eu só comecei a estudar um pouco mais de objeto número natural por causa desse trabalho, então eu não estou muito acostumada. Mas os objetos números racionais aqui, eles vão ter um papel importante para a teoria que está sendo desenvolvida, mas basicamente a ideia vai ser sempre, finge que isso é um número racional, a gente vai ter propriedades que lembram um pouco os números racionais, só que não esquece que, no fundo, as coisas que a gente está trabalhando ali, as operações são morfismos bem complicados, que a gente só está escondendo a sujeira para debaixo do tapete para não ter que fazer contas muito complicadas. Bem, outro conceito que aparece aqui, que eu também só comecei a estudar um pouco por causa desse trabalho, são as topologias de Lowry-Tierney. Pelo que eu entendi, você pode fingir um pouco que essas Detalhe, né? As topologias de Lowry-Tierney, assim como as topologias de Grothendieck, não são topologias no sentido usual, para quem faz um curso de topologia geral, alguma coisa assim. Mas a ideia é que elas, de alguma forma, dão uma noção de cobertura
em categorias que você não tem uma noção de cobertura tão naturalmente. É um recurso que você usa. E aí, pelo que eu entendi, essa topologia de Lovett-Tierney, ela acaba generalizando um pouquinho mais o que seria uma topologia de Grothendieck. Bem, aqui tem a definição, a gente pega o ômega novamente como um classificador de subobjetos em um topos, vai definir a topologia de Lovett-Tierney como esse morfismo J, satisfazendo essas três operações. E quando a gente tem uma topologia de Lovett-Tierney, a gente consegue definir uma noção de J-feixe. Então, tá aqui a definição, você pega um objeto E no topos, ele vai ser um J-feixe se para todo monomorfismo M, tal que vale essa operação, estou usando aqui o símbolo do top, e todo morfismo para todo monomorfismo, tal que vale isso, e todo morfismo F, existe um único morfismo F barra, e tal que o F é igual a essa composição. E aí, isso vai aparecer em alguns momentos do trabalho, não aparece muito na apresentação que eu estou fazendo, vai aparecer só lá mais para o final. E aí, a gente não precisa se preocupar tanto com o que isso significa, porque eu vou trabalhar com um exemplo específico que vai dar feixes um pouco mais razoáveis para a gente, que vão ser aqueles feixes dos exemplos que eu apresentei no começo, qualquer coisa a gente volta para eles. Aqui, na verdade, é só para estar complementando, em alguns momentos aparece no trabalho sobre o operador de fecho. O que me incomodou um pouco nesse trabalho é que tem umas horas que ele usa essa barra do operador de fecho sem nunca dizer que ele está usando o operador de fecho. Só se vocês eventualmente se interessarem a ler a tese com mais cuidado, para vocês não terem que bater cabeça do mesmo jeito que eu, tentando descobrir o que ele estava fazendo com umas barras aleatórias em alguns lugares, é o operador de fecho. Bem, com isso a gente consegue começar um pouco a ideia do que acontece de fato nessa tese. Então, estou voltando aqui qual que é a definição de sigma-álgebra. Com a sigma-álgebra, a gente consegue definir o que é uma medida, que vai ser simplesmente uma função que vai da sigma-álgebra para semi-reta real estendida, né? O infinito está incluso aqui, e essa função mid satisfaz duas condições. Quando você avalia no vazio, isso vai me dar zero, e se eu tiver uma sequência N de conjuntos disjuntos na sigma-álgebra, então vai valer essa igualdade. Fazer mi da união dos ENs vai dar a soma dos mi ENs. Isso que é uma medida. Isso é o que a gente aprende em medida num curso de medida usual, né? Agora eu vou falar o que seria a medida para locais. Então, aqui tem o que é um locale, um reticulado completo, tal que vale essa noção de distributividade, né? Agora, dado um locale, a gente também consegue definir uma noção de medida para esse locale, que vai ser uma função agora que parte do locale, em vez da sigma-álgebra, novamente para reta para reta estendida, para semi-reta estendida. Então, que me preserva a ordem e valem mais duas condições aqui. O mid A, mais mid B vai dar igual o mid A, como se fosse vocês podem pensar às vezes como uma união ou a intersecção, né, o meet e join. E também vai ter uma propriedade sobre famílias dirigidas que vai fazer um papel parecido com aquela coisa de mi da união é igual à soma dos mis. Até aqui alguma dúvida? Eu ia perguntar uma coisa agora. Na primeira equação da definição, eu não sei se eu tenho uma intuição boa, então, se a medida é dos dois elementos do reticulado e do locale, por que é a soma da interseção com união intuitivamente assim?
Eu não sei, para falar a verdade, assim, intuitivamente, porque eu não consegui pensar nisso para alguns locais muito específicos, né? Eu Tipo, posso. porque Desculpa. pode, Eu claro. posso dar o que eu enxergo do assunto? Você pode pensar assim, né? A união de dois conjuntos. Vamos pensar em conjunto e. Vamos pensar o modelo usual, né? Que é conjunto, zona, intersecção, etc. Eu não sei se é isso que foi perguntado, mas a gente pode pensar que a união de dois conjuntos ela tem três partes, né? O A menos B, a intersecção e o B menos A, né? Daí, se eu somo a parte do A com a parte do B, eu vou estar somando uma vez o A menos B, uma vez o B Ah, menos não, A e não. duas vezes a intersecção. É isso a É, pergunta, não? eu entendi. Nossa, eu dei uma travada bem forte aqui. Não, ok. Eu fiz ao contrário. Eu estava pensando na. Eu achava que tinha que ter um menos, porque eu estava pensando em mid A, uni B, e daí com interseção, mas faz sentido total. É a forma mais natural de escrever isso. Eu, tipo, troquei as ordens das coisas. Na Não, real, o valeu. pessoal da medida é por escrever assim, né? Que eu acho que de certa forma é mais elegante, mas enfim, É, eles escrevem estranho. eles escrevem com o menos e eu fiquei confuso, mas é verdade, esse é o jeito melhor. Ok, obrigado, desculpa aí. Imagina, podem interromper e é isso. Eu não estou muito acostumada com esse trabalho também. Tem várias coisas que eu não sei responder. Se vocês tiverem alguma ideia, vocês podem também dar suas sugestões do que vocês pensam sobre isso. Tá, então a gente tem essas duas noções de medida. A ideia é pensar um pouco que locales é uma coisa mais geral do que sigmas álgebras, então, a princípio, você teria uma noção de medida que está estendendo a anterior, mas você tem que tomar um pouco de cuidado para ver se essa noção de medida para locales, se eu tentasse restringir isso para alguma coisa em sigmas álgebras, isso voltaria para a noção de medida usual para saber que você realmente está fazendo uma boa extensão da definição comum nos cursos, né? Isso vai acontecer. Então, vou dar uma ideia de como isso acontece. Na verdade, eu acho que vou até mostrar a demonstração que o cara fez na tese. Então, você tem se você pega uma sigma álgebra M, você consegue formar esses subconjuntos. Isso tem um nome, né? Alguma coisa. Eu não lembro o nome disso, quando você costuma colocar essa flechinha para baixo, essa definição de subconjunto aqui dirigida para baixo. Eu não lembro direito. Enfim, tem um nome para chamar esse conjunto com a flechinha de A para baixo. E a coisa que. Então, partindo dessa sigma álgebra, você consegue formar locales. Isso sempre vai dar um locale. Você consegue, através desses conjuntos, estabelecer um mergulho que vai das sigmas álgebras para locales. E a gente define aqui uma milinha em que pega as sigmas álgebras A e vai ser justamente o Mi. Esse Mi aqui é uma medida sobre locales, que eu avalio, então, nesse locales flecha para baixo A. Aí tem um lema que diz que essa milinha vai ser uma medida numa sigma álgebra. E, por outro lado, eu posso fazer o processo inverso. Em vez de tomar a Mi como uma medida sobre locales, eu tomo ela como uma medida sobre sigmas álgebras. Aí a gente define uma Mi barra dessa forma aqui, e essa Mi barra vai ser uma medida sobre os locais. Então, partindo de uma coisa, eu consigo chegar em outra, e melhor do que isso, elas são inversas uma da outra. Isso vai dar que o conjunto das medidas em sigmas álgebras é isomorfo ao conjunto das medidas em locais. A ideia da demonstração, então, é pegar o Mi medida sobre um locale, Mi medida sobre uma sigma álgebra, e ver que se você faz a operação linha, depois barra, isso vai voltar, e barra, depois linha, depois volta também para o Mi.
A conta, na verdade, é relativamente simples. É meio só ir enfiando símbolos e ver o que dá. Sai relativamente, não tem nenhuma sacada genial. Você pega, então, alguma coisa aqui do locale. O que seria, né, aplicar nesse milinha barra? Bem, primeiro a barra, então fica aqui. Depois, pela definição de milinha, você consegue essas espécies de intersecções do mi flecha para baixo A. Por outro lado, você também usa isso, você pode escrever sempre dessa forma. E aí, você, como essas flechas para baixo A são conjuntos dirigidos e a mi é uma medida sobre locales, você tem aquela, por definição de medidas sobre locales, você tem aquela operação que te permite fazer essa troca, né? Meio que essa comutatividade aqui das operações. E aí, vai ter a igualdade das coisas. Isso para o Ni, na verdade, acaba sendo até mais rápido. Tá? Então, você tem o Ni barra linha de A, você aplica o linha, seria o Ni barra do flecha para baixo A. Aí você aplica a definição do Ni barra. E aqui essa última passagem, que é algo que não está escrito na tese, que talvez esteja faltando, na verdade, na definição do Ni barra, é que como esse Ni aqui é uma medida sobre sigmas álgebras, essa última igualdade ela só vale quando os B são compactos. Ele não fala isso em lugar nenhum. Talvez ele esteja assumindo desde o início em alguma coisa, talvez eu tenha perdido no texto, não sei. Mas é isso, pelo curso de medida, é uma coisa que a gente vê. Dado uma medida em sigmas álgebras, para esse tipo de operação valer, o B teria que ser compacto. Pelo que eu me recordo, pelo menos. Mas isso também eu mandei para o professor de medida tem 1-2 semanas. Se a gente estiver enganado no trabalho, depois a gente coloca uma errata se não precisar do B ser compacto. Tá, o legal, então, desse teorema é que a gente tem que a noção de medida para locais coincide com a noção de medidas para sigmas álgebras quando a gente restringe para sigmas álgebras. Eu acho que essa é a última parte sobre medida. Tá tudo bem até aqui? Acho que sim. Tá. Então, agora começa um pouco dessa história da construção complicada. Primeiro, ele vai falar o que seriam uns objetos de semi-reais num topos, que vai ser um subobjeto desse ômega aqui elevado ao Q, onde esse Q é o objeto número racional positivo, que ele coloca aqui. É interessante que, para desenvolver essa teoria, acontece uma coisa similar ao que acontece com teoria de medida, de você primeiro considerar só o lado positivo das coisas, mas depois você consegue definir noções de medidas negativas também, que eu não entrei aqui nessa apresentação, mas tudo que a gente está considerando aqui é positivo, mas na tese, depois ele começa a considerar algumas coisas negativas. Tá, a noção dos semi-reais vai ser caracterizado por essa fórmula, que a melhor forma que a gente conseguiu no trabalho de dar uma noção do que ela estaria significando é que os semi-reais, eles são compostos por conjuntos S, tais que se você toma um elemento Q de S, então todo racional maior que Q também vai ser um elemento de S, e vai valer a recíproca. Essa é meio que a noção intuitiva que a gente está entendendo, que a gente conseguiu abstrair dos semi-reais. Lembrando que tudo isso daqui é dentro de um topos, enfim, tem aqueles morfismos complicados que estão... o símbolo de pertencer aqui, ele na verdade é dado por um morfismo, né, porque isso daqui não é exatamente um conjunto, ele é um objeto num topos, enfim. Tem uma sujeira acontecendo aqui. Você tem uma noção, uma relação de ordem nos semi-reais,
E com essa relação de ordem, a gente consegue definir supremo e ínfimo, dando esses conjuntos aqui, que novamente tem, né, se pertence no para todo, em tudo aqui. Mas é legal que você consegue ter coisas envolvendo supremos e ínfimos. Você também consegue definir operações básicas para os semi-reais, somar semi-reais e multiplicar os semi-reais com um número racional, né? Não exatamente um número racional, mas um objeto, a gente está dentro de objetos e números racionais. Enfim. Também vai aparecer uma história aqui de um operador de restrição, novamente sendo dado de uma forma interna do topos. Esse operador de restrição, o que acontece, tá, gente? Ele vai ser usado porque a gente vai precisar definir um outro feixe em cima desses semi-reais. É só por isso que ele acaba aparecendo, para construir um outro feixe, que a gente não vai usar a forma abstrata dele depois. Eu só estou colocando elas aqui, mas o que importa é um caso específico que aparece mais para frente. Você também consegue definir um semi-real aditivo usando aquele operador que estava no slide anterior. Ele fala aqui sobre alguma noção de crivo dirigido, também usando essa fórmula. Aqui é um momento que ele usa aquele operador de fecho que eu comentei anteriormente. Isso daqui eu só estou dando uma passada bem rápida para facilitar um pouco a vida de vocês, caso vocês queiram ler a tese mais aprofundada, de forma mais profunda. Vai ter também uma noção de crivo fechado dirigido, que novamente aparece um operador de fecho aqui. Ele define, além dos semi-reais, então a gente tem semi-reais aditivos, semi-reais semi-contínuos. Para quem conhece um pouco mais sobre lógica interna do topos, objetos, números naturais, coisas assim, a noção de semi-reais que ele define aqui, ela também, o Johnston, no Topos Theory, acho que não é no Topos Theory, acho que é no Elefante, que ele define isso como objeto semi-contínuo. Ele não definiu como semi-contínuo, mas como semi-reais, justamente porque depois o autor da tese achou que precisaria definir uma outra semi-continuidade aqui, que faria mais sentido desse jeito. Todas essas coisas acabam dando pré-feixes, tá? Esses semi-reais, eles são pré-feixes, no fundo, satisfazendo condições a mais, vamos pensar assim. E aí, o que acontece? Se você tem, então, os semi-reais semi-contínuos e os semi-reais aditivos, o feixe que vai ser importante para a teoria é esse cara M aqui, que ele é definido como um pullback o pullback, então, dos semi-aditivos para os semi-reais e dos semi-contínuos para os semi-reais. Toma o pullback disso, e aí você vai ter o pré-feixe de medida sobre locais. A coisa desse pré-feixe que é interessante é que quando você toma justamente o topos, que vai ser o pré-feixe de um locale, então esse pré-feixe, na verdade, é um feixe. O M que ele trabalha, que ele está construindo aí, é um feixe de medida sobre locais. Tá, isso é uma construção complicada, técnica, que eu passei bem por cima. Vamos ver. Que daqui a pouco eu vou falar exatamente qual que é o M legal que a gente vai estar usando, que não precisa pensar nessa construção de forma tão ampla. Tá, aqui eu vou começar com uma revisão do que é integral de Lebesgue. Eu estou tomando mais tempo do que eu imaginava, mas acho que tá ok. Então, vou recapitular o que é uma função mensurável. Se a gente tiver dois espaços mensuráveis, né, estou pegando aqui xm e yn, a gente vai dizer que a função f ela é mensurável se a
pré-imagem vai estar na sigma álgebra M para todo A que eu tomar na sigma álgebra N. Isso é uma coisa que lembra um pouco o que acontece com funções contínuas, né? Por exemplo, em vez de você pegar abertos, você pega sigma, elementos em aberto, você pega a sigma álgebra. Bem, quando a gente tem isso, dado um espaço mensurável, né? A tripla aqui, x, m, mi medida. Se eu pego um A, um elemento da sigma álgebra, a integral da função característica, ela vai dar justamente a medida em A. Isso a gente aprende no curso de medida. Aí o que a gente faz? A gente define uma noção de função simples, que vai ser basicamente uma combinação linear das funções características, né? Essa somatória aqui, onde os nossos espaços mensuráveis EJs aqui, eles vão ter uma forma específica. Para fazer isso, basicamente, só contribui nas contas. Esses EJs, eles não precisariam ter essa forma específica, mas a gente sempre considera funções simples nesse formato aqui, para facilitar as contas na teoria depois. E aí, quando você tem funções simples dessa forma, a integral de uma função simples vai ser simplesmente a somatória das medidas para esses espaços EJs, acompanhados de de ZJs aqui, de algum número. Então, depois que você define o que é uma integral para uma função característica, o que é uma integral para uma função mensurável, para uma função simples, você consegue definir o que vai ser uma integral para uma função mensurável, que vai ser funções mensuráveis, novamente, só dando para o lado positivo, né? Aqui é a semi-reta positiva. Aí você define essa integral de f como os supremos das integrais das funções simples. Tá, opa, faltou aqui essas funções. Então que a função simples está entre 0 e f. Essa é a forma como a gente define a integral de Lebesgue no curso de medida. E aí você tem algumas proposições básicas, né? A integral, ela preserva a ordem. A gente também vai ter isso para nossa futura a noção de integral que eu vou introduzir no futuro. Tem um teorema da convergência monótona, que é que basicamente diz que limite e integração comutam, assim, né? É mais ou menos do jeito que eu vejo isso. E também tem algumas propriedades de linearidade da integral, né? Se você faz a integral da soma, das somas das integrais, isso se você pensar que está somando as funções, mas isso também é verdade se você estiver somando as medidas. Coloquei três exemplos, né, de proposições bem conhecidas em teoria de integração, que vão continuar valendo para a integração estendida, digamos assim. Então, vou pular um pouco essa explicação longa. O que vai acontecer? A integração, ela vai ser uma transformação natural, quando eu estiver pensando nesse contexto de medidas sobre locais, né? Então, a gente... Tá, já me perdi um pouco aqui. Se o x for espaço mensurável, estabelecemos que essa barrinha não, esse chapéu grande que eu coloco em cima da sigma álgebra é sempre para denotar um pré-feixe. Então, no caso, é o pré-feixe das sigmas álgebras, lembrando que eu posso ver a sigma álgebra como uma categoria. Bem, isso eu comentei lá no começo. E aí, no caso em que o topo Z for exatamente esse pré-feixe sobre sigmas álgebras, aquele M que foi construído de uma forma muito complicada vai ser simplesmente o feixe de medidas da sigma álgebra, que foi aquele primeiro exemplo de feixe que eu dei lá nas preliminares. Tudo bem? Mais do que isso, quando eu pego esse pré-feixe sobre as sigmas álgebras,
eu vou ter que o número real de Dedekind, que eu denoto aí por esse D, é o feixe das funções mensuráveis a valores reais no espaço mensurável Xm. Então, o que acontece? A gente tinha aquela construção complicada desse feixe M aqui, mas o exemplo que a gente trabalha vai ser simplesmente do topos dos pré-feixes partindo da sigma-álgebra. Então, os exemplos que na prática isso fica mais simples, porque o M vai ser um feixe de medidas em M, e o número real de Dedekind que eu construiria, que poderia ser uma coisa complicada, na verdade vai ser simplesmente um feixe das funções mensuráveis a valores reais no espaço mensurável. Aí, pensando em tudo isso, sabendo que esse D, na verdade, é uma coisa mais simples e esse M é uma coisa mais simples, a integral ela é definida como essa transformação natural, porque, né, no fundo, essas coisas são funtores, né? Tudo isso daqui ou é pré-feixe ou é feixe. Então, a gente define a transformação natural como essa aplicação. Tudo bem? Digamos, o F aqui é alguma coisa que eu estou pegando em D, então ela é uma função mensurável. O Mi a gente meio que finge que é simplesmente uma medida e aplica a integral aqui. Bem, vai ter uma proposição que vai garantir que se M é uma sigma-álgebra, então nos feixes sobre M, a integral de Lebesgue é justamente uma transformação natural. Tem uma provinha para isso, ela na verdade não é tão complicada, mas eu acho que eu não coloquei aqui. Isso daqui seria, na verdade, o primeiro passo da definição de integral, como a gente tinha feito para as integrais de Lebesgue, como se fosse um análogo da função característica, quando a gente define integral para funções características. O slide ficou meio cortado aqui embaixo. Mas tem esse lema que diz que a integração de funções a valores racionais localmente constantes é a imagem do morfismo de multiplicação aplicado no funtor de feixificação. Ou, simplesmente, a gente pode dizer que esse diagrama comuta aqui. Esse A é o que eu estou falando que é o funtor de feixificação. Então, você pode feixificar esse pré-feixe aqui dos objetos números racionais, e pegar aquele feixe das medidas, aqui o M, você vai conseguir uma comutatividade desse diagrama. O que está acontecendo no fundo, se você tentar pegar elementos dessas coisas e aplicar esses morfismos aqui, é uma espécie de... a integral vai parecer como aquela soma das integrais das funções características, né? Ou seja, seria como se fosse uma integração das funções simples. De alguma forma, se você tenta trazer isso para o universo das sigmas álgebras mesmo, seria isso, essa integral aqui, que ela aparece pela comutatividade desse diagrama, é o análogo da integral para funções simples. Depois que você tem, então, esse lema, o próximo passo seria tentar fazer uma coisa análoga para a integral de funções mensuráveis, como você tem para a integral de Lebesgue, né? Então, o que eu coloco aqui, que um topos, o real de Dedekind é formado por pares, né? O F, que seria a nossa função mensurável, na verdade é um par de subobjetos do nosso objeto número racional. E aí a gente pode afirmar que para esse par e uma medida μ fixados, esse conjunto da integral vai ser totalmente ordenado dentro dos feixes para sigmas álgebras, e já que ele vai ser totalmente ordenado, a gente consegue ter uma noção de supremo. E aí a gente define a nossa integral aqui para um real de Dedekind em uma medida,
como esse supremo da integral que seria dada como a nossa versão análoga de funções simples. Então, se vocês lembrarem, a integral de uma função mensurável era justamente o supremo da integral das funções simples, e aqui a gente também tem novamente um análogo disso. Essa seria a ideia da coisa. E aí, novamente, a gente vai ter algumas propriedades que parecem com o que acontece na integral de Lebesgue. Então, você tem um mapa de integração preservando ordem, só que aqui, antes você meio que fixava, né, só a coisa da medida, e fazia isso só para as funções mensuráveis. Aqui, como eu tenho que considerar o par, eu falo, então, que se f for menor ou igual que g, então a integral da f vai ser menor ou igual que a integral de g com a medida fixada, ou eu posso fixar meu real de Dedekind aqui, a minha função mensurável, e aí eu vou estar preservando a ordem em relação à medida. Também vai ter um análogo do teorema da convergência monótona. Então, aqui eu pego umas F-alfas, uma família crescente de reais de Dedekind, que antes estava fazendo aquele papel de função mensurável. Pego de uma forma que ela converge para outro real de Dedekind, e aí eu também vou ter uma convergência nas integrais. Também tem algumas noções meio que de linearidade aqui, valendo tanto para os reais de Dedekind, que fazem o papel da função mensurável, como para a linearidade das medidas. Tem essa operação 3 aqui, que eu confesso que eu não consegui pensar num análogo dele para a integral de Lebesgue. Eu não sei exatamente o que isso significaria, mas tem um resultado escondido que é a integral da GMI, ela dá uma medida, né, para essa operação poder fazer sentido. Tem uma proposição que garante isso. E vai dar essa igualdade depois. E tem essa 4 aqui, que basicamente é aquela coisa do... Se eu fizer a integral de uma função constante 1, no caso, né, da Mi, isso acontece também para a integral de Lebesgue. Acho que essas são as propriedades que eu coloquei aqui, que foram basicamente as que a gente também demonstrou no trabalho de medida e integração. Aí aparecem algumas... Vocês querem perguntar alguma coisa antes de falar? Deixa eu colocar algumas ideias para pesquisas futuras. Acho que tem muito silêncio. Será que caiu? Não, estamos aqui. O James, ele beleza. escreveu algumas coisas. Enfim, esse 3 ele é bem curioso, né? Acho que tá todo mundo empolgado com o significado do item 3. E. Então, o que eu pensei um pouco desse item 3 era que talvez isso tenha alguma noção relativa com pullback, porque em um exercício que a gente fez da matéria de medida, você consegue... Tem uma hora que você pega o pullback de uma medida, meio que acaba dando uma medida. Eu não lembro direito disso. Isso era uma coisa que eu queria rever com mais calma depois, mas que lembra um pouco essa história. Foi o máximo que eu consegui pensar. Mas é meio estranho também, porque eu não sei, não faço a menor ideia de por que essa integral estaria aí. Enfim, é uma coisa que eu posso pensar mais também no futuro. Então, o que o Hugo falou, né? Isso é interessante. No fundo, a gente está falando de uma ação aditiva aí, né? Sim, sim. Ou seja, uma integral é uma ação aditiva. E. Uma coisa que eu acho que dá para fazer o paralelo, você pode pensar que cada resultado de integral está, né, como você disse, canonicamente associado a uma medida, né? Uhum.
Eu acho que o texto fala disso, né? Medida associada ao resultado da integral quando eu calculo outra função dá o produto das funções, né? Acho que enfim. Eu acho que isso você já tinha entendido também, então não apresentei muito. Eu percebi uma coisa. Diga. É como se essa integral fosse uma espécie de quantificador universal forte, né? Você vai precisar elaborar um pouco, Caio, por favor. Não entendi. É, a gente pode pensar fazendo paralelo, né? É como se a f fosse a fórmula que eu estou querendo quantificar e a medida fosse o escopo das variáveis, em um sentido muito abstrato, né? Assim, é meio. Mas a analogia é essa. Só que você tem uma estrutura lógica e algébrica tanto de um lado quanto de outro. Hum, E, e aqui a parte interessante é que o que seriam, digamos, o conjunto de variáveis, ele tem uma estrutura mais rica do que a gente costuma pensar nas variáveis usuais, né, na lógica, que são coisas meio, né, são só as variáveis lá, né, você tem os conjuntos de variáveis e pronto, né, que você tem uma soma, né, então você tem uma operação extra aí. Lá você tem no máximo, você pode pensar em conjuntos de variáveis com o nível de intersecção na lógica usual, né, então você não tem muito recurso, né? Acho que aí você ganha uma estrutura quantálica interessante para trabalhar. Então fica. é, Enfim, né, no fundo eu estou pensando em fazer. Eu fiz um paralelo com uma coisa que eu estava pensando uns anos atrás, né, com Acho que o Hugo tá ligado, que é a história de uma possibilidade de quantificadores generalizados. Eu inventei uma definição de quantificador generalizado e parece que isso satisfaz a definição. Eu acho que eu entendi o que você falou. Parece mais ou menos sensível, assim, razoável. Eu teria que ver se ela tem ainda a cara de quantificador, com a história dele ser com a ação dele como se fosse como os quantificadores, por exemplo, são adjuntos de substituição. Eu não sei se ele faz isso. Então, eu acho que rola uma disjunção aí também. Mas não é. A substituição, no caso aí, é uma. é, Tem a ver com, acho que a composição, né? É isso? Não tenho certeza agora. Bom, enfim, é uma viagem minha aqui. eu não tenho certeza, mas pode ser. Pode ser. Bem, então eu vou só concluir o que estava aqui planejado e a gente pode continuar discutindo se vocês quiserem. Então, o que a gente estava pensando, né? Eu, o Kaique e o Luiz, de pesquisas futuras, o que poderia ser feito, explorar o quanto é possível generalizar a teoria usual de medida e de integração, principalmente em o que envolve esses teoremas dos tipos de convergência, né? Porque aqui eu coloquei o teorema da convergência monótona, porque é o que estava na tese. Mas tem, por exemplo, o lema de Fatou, outras coisas que aparecem em teoria de medida que são muito importantes, né? Você usa toda hora e que não estão na tese e que a princípio eu não vejo nenhum motivo para não funcionar, né? Porque em teoria da medida elas estão até relacionadas nesses teoremas relacionados com convergência. Então, um caminho assim mais imediato para explorar seria se esses outros teoremas continuariam valendo. Pegar alguns outros locais que fossem interessantes, né? A gente pegou tudo que a gente fez aqui, então, foi partindo desse do topos de pré-feixe para essa sigma álgebra. E a princípio a gente poderia considerar outras coisas para ver o que aconteceria, que ainda seria interessante, né? Não sei, não posso ter a menor ideia, para falar a verdade. E a outra opção, pensando um pouco no trabalho do Caio com Fontales, que eu tenho começado a ver também, é se não daria para
pegar tudo isso que a gente fez e trocar locales por quantares, né? O que teria que fazer para definir medidas sobre quantares, e se ainda teria um bom jeito de construir a noção de integração para isso. Enfim, essas seriam as ideias que a gente pensou. Aqui eu deixei algumas referências que eu acabei citando ao longo da apresentação, ou de um jeito ou de outro, porque tem algum resultado que eu peguei desses livros, ou porque as preliminares estavam nesses livros. Essa daqui é a tese de 2006, que inclusive tem um link aqui, eu acho que eu deixei ela aberta fácil. É essa daqui. Eu já abri aqui no sumário dela, para vocês terem uma ideia. O que a gente fez foi basicamente o capítulo 2, que fala sobre medida de integração. Tem coisas ainda sobre diferenciação, que eu nem cheguei a ler, para falar a verdade. E tem ele também coloca a possibilidade de trabalhos futuros, né, que eu também não li muito profundamente, mas aparentemente o que eles colocam aqui de exemplos para uma teoria de medida locálica, né, seria um pouco dessa nossa ideia que nós colocamos aqui, a segunda, né, escolher alguns locais onde ainda fosse interessante desenvolver essa teoria, locais específicos. Eu sei que ficou muita coisa, eu falei muito por cima, algumas delas porque eu não entendi, outras porque acho que não cabia muito na apresentação também, é muito técnico. E vou colocar aqui o link, inclusive, se vocês tiverem interesse, né? É fácil. Eu vi que vocês estavam comentando. É Downset, obrigada. É o conjunto que eu estava procurando, o nome é esse mesmo. A coisa dos semi-reais, eu confesso que eu não entendi completamente aquela definição, mas boatos, que é a mesma coisa do que a noção de semi-contínuos, que o Johnson trabalha, acho que no Elefante. Vocês discutiram um pouco sobre isso. E eu não coloquei aqui o comentário do Hugo, é realmente a ação integral é uma forma de ação. Ele, na tese ele fala isso mais explicitamente, que aquela transformação natural é como se fosse uma ação. Aí não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Se ninguém quiser falar nada, eu falo. Bom, então, não sei se é de interesse, mas eu acho que o paralelo que dá para fazer, né, voltando a tentar explicar a conexão com quantificadores, né, você pode pensar que eu tenho um conjunto de variáveis, né, sei lá, né, se eu penso na lógica de primeira ordem, tem um conjunto de variáveis enumerável e eu posso pensar. A princípio, a gente pensa que a gente vai quantificar sobre uma variável, né? Ou seja, vai ser uma coisa do tipo, para todo x, blá 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 de x. Ou então existe x, blá 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 de x. Mas eu posso pensar que dá para generalizar um pouco isso mudando o número de variáveis que está em jogo. Então, por exemplo, eu poderia inventar um quantificador binário em relação às variáveis, que é do tipo para todo x, para todo y, blá 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 de xy, vira um para todo xy, blá 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 de xy. Né? Então é como se eu pudesse engordar as variáveis para falar de partes de variáveis, né? E sobre partes de variáveis existe uma medida canônica, que é a medida que eu falo que ela vale 1, por exemplo, se o cara tá lá e 0 se não tá. Então, no fundo, toda quantificação sobre variáveis é um tipo de medida. O que parece que está aqui é que você está fazendo a mesma coisa, só que você está usando medidas mais elaboradas, né? E você está usando uma operação que existe no meio que antes não estava evidente. Antes era só conjuntos, agora tem uma ordem, tem uma operação de soma embutida, né? Sim, sim, sim. Acho que agora eu entendi o que você estava falando antes. Pensando assim, e fazendo o paralelo com o que você falou, né, de para quantiles, eu acho que potencialmente uma integração é um tipo especial de quantificador universal forte.
né? Ele é mais forte do que o usual porque a soma não é comutativa, a soma não é idempotente, né? Como se, Uhum. se a versão usual do para tudo sempre fosse idempotente. Então, você, enfim, isso é uma ideia muito legal, cara. Eu gostei muito dessa de pensar assim. É, legal para mim, né? Enfim. Mas outra coisa que eu estava pensando, fazendo paralelo com, né, essa história de que é uma ação, né, é que no fundo, no fundo você pode pensar que né, é igual faz com representação de álgebras, né? Você pode passar para outro lado. Então, em vez de falar que é uma função que vai de dm em m, é uma função que vai. É isso, né? A equação é dm em m. É. E daí ela vai de D em endomorfismos de M em M, né? E daí seria, né, legal pensar o que são esses endomorfismos de M em M, Hum. né? Fica uma coisa meio. Seria um outro jeito de pensar a integração, né? Tem. Né, não sei, enfim. fica, fica um Não, jeito legal. interessante. Eu gostei, assim, do trabalho. Tem muitas coisas que poderíamos ter entrado mais em detalhes, tem outros caminhos para fazer com esse plano para avançar. Eu achei bem interessante. Eu fiquei um pouco curiosa porque a tese é de 2006, né? E acho que é 2006. E aí eu achei meio estranho porque eu não vi muitos avanços pensando nesse sentido, sabe? De pensar em medidas sobre locais, fazer essas construções, definir uma noção de integral mais geral. Eu dei uma pesquisada, né? Joguei no Google para ver se tem artigos recentes sobre isso e eu não achei. Eu achei, não sei se de repente é só porque tem pouca gente interessada, se tem pouca gente que entende de medida e de feixes, né? Não sei qual que é o problema, mas eu achei interessante o assunto. Tenho vontade de fazer um projeto paralelo com essas coisas, eu achei legal. Nossa, eu tive uma ideia aqui, ó. Eu acho que daria para fazer uma outra abordagem de lógica probabilística, né? Que é um tema que acho que desde quando surgiu, já faz muitas décadas, ainda é meio polêmico, porque, enfim, tem várias versões e nenhuma delas parece funcionar tão bem quanto as pessoas gostariam, né? Mas se pensar que até certo ponto teoria de probabilidade é a teoria de medida igual a 1, Sim. né? Então eu acho que daria para isso traria luz, né? Daria luz, né? Assim, mostraria um approach natural para se pensar em lógica probabilística, eu acho, olhar para essas coisas. Não, agora que você falou, na verdade, o que eu tinha visto de coisas um pouco mais recentes era de um pessoal da física, na verdade, que usa essas coisas de medida, pensando em probabilidade, para fazer umas coisas de quântica, né? Eu não entendo nada disso, mas enfim, tinha um pessoal da física que citava essa tese. Olha que legal. Então, acho que faz sentido mesmo alguma coisa para esses lados. Eu vou cancelar o compartilhamento aqui Ah, legal. e cancelar a apresentação, digo, a gravação. Mas se vocês quiserem continuar falando. Vocês estão ouvindo o barulho que está fazendo aqui, que começou agora? Agora sim.